Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Mori Grijó e esse é o canal Expansão da Consciência na Prática. E no dia 27 de abril, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, nós vamos ter o que pra mim é a primeira lua nova. 27 de abril, 4h30 da tarde. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Mori Grijó e esse é o canal Expansão da Consciência na Prática. E no dia 27 de abril, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, nós vamos ter o que pra mim é a primeira lua nova do ano 2025, do ano novo, né, pós-entrada do Sol em Áries, porque a lua nova ariana foi uma lua eclipsada, foi um eclipse parcial, solar, mas ainda assim uma lua nova eclipsada. E a lua em Touro vai ser uma lua nova totalmente nova, completamente nova. Além de, né, a lua quando tá em Touro, ela tá muito bem, ela tá exaltada, existe domicílio, existe exaltação, a lua fica em domicílio em Câncer e ela tá exaltada em Touro. Então, pensa, minha gente, é uma lua nova, que toda lua nova por si só já é um momento de abertura de caminho, de começo, por mais que seja um começo a depender do que você planeja, deseja, um começo ali para resultados e colheitas breves, é uma lua nova em Touro, onde ela fica muito bem, onde ela está exaltada. Estamos entre festivais, celebramos o Festival da Páscoa, estamos a caminho do Festival de Vesak, que é quando a lua estiver cheia em Escorpião, nesse eixo Touro-Escorpião. E o que é o Festival de Vesak? Senão o acesso às nossas partes mais iluminadas, às nossas melhores partes, né? É uma lua em Escorpião que merece muito, muito respeito, porque a lua quando está em Escorpião não está tão bem. Ela ajuda ali a gente a olhar ali nossos porões, as nossas piores águas, né? Justamente porque o grande poder alquímico de Escorpião, que é regido dentro da astrologia que eu sigo e trabalho por Plutão, é o processo de morte, renascimento, de transmutação, de olhar ali para aquilo nosso que não tá tão bom e abraçar, acolher, saber que faz parte, mas melhorar daquele ponto. Mas quando nós estamos falando do Festival de Vesak, que é exatamente esse alinhamento dos eixos Sol em Touro, Lua em Escorpião, nós temos ali a oportunidade de muitas emoções, muitas informações, de morrer, renascer e nascer tudo no mesmo dia, iluminando aí essas nossas partes. Então, isso chega no ápice, né? O apogeu chega na lua cheia de Escorpião, mas isso começou quando? Isso começa quando a lua fica nova em Touro, e para quem é um pouco assim mais atento e mais conectado, na realidade, isso começou mesmo no Festival de Páscoa, quando a lua ficou nova em Áries, depois ela ficou cheia em Libra. Por isso eu digo que nós estamos entre festivais, mas independente, se você não sabe do que se trata, se você nunca ouviu falar, ou então se você, Morena, passei totalmente distraído pelo Festival de Páscoa, não importa, não importa. Vamos ter muita atenção e celebrar esse processo de uma lua nova em Touro, onde nós caminhamos individualmente, no nosso micro e também no nosso macro, no coletivo, para o transbordamento, que é o Festival de Vesak. Então, o que fazer nessa lua nova de Touro? Porque é exatamente isso, né? Para quem trabalha atentamente com astrologia, com magia planetária, a astrologia ela é cíclica, tem os ciclos menores, tem os ciclos médios, tem os ciclos maiores, alguns que nós não chegamos nem a acompanhar. Por isso que tanta gente tem falado muito, Plutão entrou em Aquário. Quando foi a última vez que Plutão entrou em Aquário? O que aconteceu? São os ciclos gigantes mesmo, né? A última vez que Plutão entrou em Aquário, ocorreu a Revolução Francesa, ou seja, é uma mudança coletiva, e é algo que demora, são trânsitos longos. Saturno agora vai entrar em Áries, todo mundo já ouviu falar, né? O tal do retorno de Saturno, 29 anos. Como é que é isso? Ou seja, Saturno demora aí 29 anos para fazer um processo, todo um processo completo. Então, assim, são os ciclos mais longos, os trânsitos mais longos. E aí tem os trânsitos menores, Marte, Vênus,
são os planetas ali pessoais, que a gente percebe bastante, né? Tá sempre ali. E os microtrânsitos, vamos dizer assim. Então a Lua tá dentro desses microtrânsitos, mas a Lua, ela, pra mim, ela governa, pelo menos ela manda bastante na minha vida, né? A Lua dentro da astrologia, ela tá conectada às nossas emoções, ao nosso feminino, ao nosso lado materno, de mãe e materno, o nosso auto-maternar também, como nós nos tratamos, como a sua capacidade de ser mãe de si mesma, da onde você vem também, né? Como que era a senhora sua mãe, a Lua no seu mapa aponta muito isso. E a Lua, ela tá ali cotidianamente, trabalhando as nossas emoções, exatamente, né? Ela trabalha esse feminino, trabalha as emoções, e nós temos todos os meses, durante 28 dias, um processo de renovação, de crescimento, de auge e de diminuição, de morte, que nada mais é, todo mundo conhece, né? As fases da Lua, Lua nova, Lua cheia, Lua crescente. Uma amiga uma vez falou assim, as pessoas realmente elas têm um pouco... nos afastaram desse processo, que é um processo de natureza. Nós somos natureza, mas algumas pessoas foram levadas a esquecer disso, porque é interessante que a gente esqueça que é natureza. Aí uma amiga, uma pessoa muito inteligente, por sinal, e pode ser considerada até uma pergunta burra, mas não é uma pergunta burra, é uma pergunta de uma pessoa desconectada. Ela me perguntou se eram 4 luas, no sentido assim... Não, mas vem cá, quando você fica falando aí da lua nova, da lua crescente, são 4 luas, Morena, que fica no céu, e aí é como se tivesse 4 luas, como se fosse possível ali ter 4 luas. Aí eu fui explicar pra ela, falei, não, até demorei a entender a pergunta, né, porque pra mim sempre foi algo muito óbvio, muito que eu trago muito dentro, e venho de um ambiente familiar também, onde isso é muito... corriqueiro, né? Ah, não vai cortar o cabelo agora porque a lua tá minguando. Não vai fazer isso. Toma remédio de verme que é bom na lua minguante pro verme morrer mais rápido. Não corta o cabelo agora que a lua tá minguando, o cabelo vai demorar a crescer. Quer que o cabelo cresça mais rápido, corta na lua crescente. Então, isso sempre foi muito natural, muito falado, da onde eu vim, com as pessoas que eu cresci, com o ambiente que eu tava. E depois, quando eu cresci, que eu fui estudar mesmo, e fui entender que cada alunação tem um significado, cada momento é um momento para se fazer algo, sempre que possível, e eu já faço isso há bastante tempo, há alguns anos, a lua rege a minha vida. Então, assim, mensalmente, nós temos uma oportunidade de abrir caminhos, de lançar ideias, projetos, em áreas específicas. Então, se nós temos uma lua em terra taurina, onde a lua está exaltada, porque não significa que a lua está em terra que ela está bem, porque, por exemplo, a lua em Capricórnio, eu adoro a energia da lua em Capricórnio, gosto justamente por isso, porque como a lua é muito emocional, quando a lua chega em Capricórnio, opa, vamos aterrar essas emoções aí, vamos parar de fazer tanto drama, de sentir tanto, mas ela em Capricórnio, ela não tá tão bem, não é uma terra tão fértil de primeiro momento, igual a terra de Touro. A terra de Touro é assim, meu amor, vai passar um barulho agora, de barulho passar. Meu amor, a terra de Touro é uma terra que se plantando tudo dá, mesmo, sabe? Aqui é a terra onde o que se plantar vai dar. Pode ser que dê um pouco mais de trabalho, que demore, pode ser que dê um pouco mais de trabalho e demore. Isso é uma característica, inclusive, do arquétipo taurino. O trabalho árduo, constante, contínuo, todo dia um pouquinho para colher os resultados, mas vai dar fruto. Então, assim, é muito difícil que se o que você intencionar no início da alunação taurina, se estiver alinhado com o seu propósito, se estiver alinhado com o que você tem que fazer, se estiver alinhado com a sua capacidade energética de materializar, de sustentar, é muito difícil que aquilo não dê frutos. Ai, Morena, você dá fruto nessa alunação? Depende.
O que você quer? A gente tem que ter o pé no chão, viva a energia de terra, tem que se ter o pé no chão para saber quais são os projetos possíveis de dar frutos num ciclo de 25, 28 dias. E quais são os projetos, astrologia conectada, né? E quais são os projetos que, de repente, só vão dar frutos quando a gente estiver do outro lado. E qual seria esse outro lado? Qual é o oposto de Touro? Escorpião. Quando a gente estiver lá na lua nova de Escorpião, a lua ficando cheia em Touro. Percebe como funciona a magia planetária? É você saber que o que está acontecendo com você hoje aqui é um resultado de 6 meses, 12 meses atrás. E aí a gente tem todas as outras questões que são muito mais profundas, os eixos, os eclipses, enfim. Mas essa lua de Touro aqui agora, lua nova em Touro, ela vai ficar cheia em Escorpião. Qual é o oposto? O oposto é Escorpião. Então, quando a lua estiver nova em Escorpião, lá para final de ano já, e ela for ficar cheia em Touro, pode ser que, dependendo do meu projeto, se for um projeto de médio prazo, pode ser que naquela lua cheia lá, quando ela ficar cheia em Touro lá, eu vá colher. Então é muito interessante você saber de você. Eu sei de mim. Eu consigo direcionar as pessoas que eu atendo mensalmente, semanalmente, e ainda assim a direção que eu dou para elas é a direção do que elas me trazem, das almas, da alma delas, do que elas desejam para a vida. Eu costumo dar muito esse exemplo porque é um exemplo que me marcou muito. Me marcou muito esse exemplo. Eu fiz um trabalho uma vez com uma geminiana, uma fotógrafa ótima, e na fala dela, ela tinha trazido várias vezes uma insatisfação muito grande com o Brasil, muito grande. Ela queria muito ir embora do Brasil, aquelas almas que são desesperadas para ir embora do país. Qualquer lugar servia, até a Argentina. Nossa, que ojeriza ao país, né? Eu sou extremamente apaixonada pelo meu país, ouvir isso me dói, mas cada alma é uma alma. Não, porque qualquer lugar serve, eu não sei, nunca vi meu mapa, mas tem alguma coisa, deve ter alguma explicação, eu preciso ir embora desse país. Tá, direito que a pessoa tem. E aí, a pessoa tem essa vontade, mas o botar em prática, que é a energia de terra, lembra que ela era uma geminiana, muito ar. Que a energia de terra, o que materializa é a terra, não à toa a gente tem um corpo físico, a gente precisa da terra para materializar os nossos sonhos, desejos e metas. Ela não conseguia ver que ela já estava numa vida onde ela poderia vir embora a qualquer momento. Por quê? Porque ela estava numa relação muito bacana, muito saudável, muito estável, com um homem que já tinha feito várias viagens ao redor do mundo a trabalho. Ele era convidado eventualmente para fazer viagens a trabalho. E como eram projetos, ele ficava de 2 a 3 meses, às vezes fora, podendo estender um pouco a 6 meses. Então ela já estava nessa relação. O universo já tinha botado uma pessoa ali que tinha também esse caminho de vida, de ir para fora do país, eventualmente, ou quiçá para sempre. E aí eu tô ouvindo e vendo aquilo, lendo tudo, né? Porque essa é a função da terapia, você vê o que a pessoa não tá enxergando. E aí tá bacana, olha, ela não tá vendo isso ainda. Aí como eu sei que a dificuldade da grande maioria das pessoas é a materialização, porque sonhar, a galera sonha. Ir lá pra fora, não sei o quê, viajar, a galera viaja, a pessoa quer ver o final do filme da Disney, mas a pessoa não quer ver o início. Aí eu fiz uma pergunta muito básica pra ela, muito básica. Eu falei assim, você tem passaporte? Aí ela, não. Como é que você quer ir embora do país, criatura? Tudo bem, Mercosul. Se você for chamada, como é que o universo vai te mandar uma oportunidade para fazer uma viagem daqui a 10 dias se nem passaporte você tem? Você não tirou esse documento básico que não custa nem, sei lá, R$200. Eu tenho passaporte. Então, essa lua nova em Touro é uma lua que traz uma capacidade de materialização
E você tem que perceber o que é possível você materializar num ciclo lunar ou que você vai precisar de um pouco mais de tempo. Morena, eu quero dirigir. Vou intencionar na lua nova de Touro dirigir. Ótimo, não sabe dirigir nada? Então a primeira coisa é o quê? Pagar lá as provas do Detran, as provas teóricas, né? Eu tenho carteira de motorista. Como é que é o processo burocrático? Eu nem lembro direito. Primeiro você faz os exames, né? Exame de vista, o exame psicotécnico, tá? Ô, passou, bacana, tenho capacidade de dirigir, não sou uma pessoa tão fora da casinha. Vou então para as aulas teóricas, para fazer a prova, passei na prova teórica, vou fazer as provas práticas. Esse é um projeto aí de 6 meses. 4, se você tiver muito tempo de acelerar as aulas e tal, mas burocraticamente, até por conta do sistema, de 4 a 6 meses se ele for rápido. O meu processo demorou acho que uns 8 meses, porque eu morava em Itacaré também, é outra história. Então, você pode intencionar na lua nova de Touro, mas a menos que você compre a carteira e isso é ilegal, você não vai conseguir ter uma carteira de motorista quando a lua estiver cheia em Escorpião, não vai ser nesse ciclo lunar, mas provavelmente quando a lua tiver nova em Escorpião e a lua ficar cheia em Touro lá no final do ano, você vai estar concluindo o seu processo. Então, percebe como funciona? Então, quero materializar algo. É perfeito, a lua nova de Touro é perfeito. Quando a lua estiver em Gêmeos, a lua nova foi em Gêmeos, se você precisar comunicar melhor alguma ideia, precisar estudar melhor coisas, ideias, aí você intenciona algo nesse sentido. Então, eu tô muito feliz já, falta bastante para essa lua, não falta bastante não, ela é dia 27, domingo, hoje é segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, no dia 21, hoje é feriado, devo subir ele na quarta-feira, então não falta bastante não, eu também tô ansiosa pra lua ficar nova, eu tô ansiosa pra Mercúrio chegar em Touro, de tanto que eu sou apaixonada por essas terras, então pegue essa energia dessa lua nova de Touro, aproveite muito, intencione, veja o que tem a ver, veja o que você tem. Mais do que desejar, você tem que ter capacidade de... você precisa acreditar que você merece aquilo, que você dá conta de receber aquilo e sustentar o que o universo quer te mandar. Então, faça uma autoanálise, observe os seus caminhos, observe o que você sente de trazer para a vida e pega essa lua nova de Touro e intenciona mesmo, sabe? Escreve, visualiza, muito pé na terra, muita conexão com a natureza, muita conexão com se alimentar bem, nutrir bem, porque além da gente estar aí no auge, nos processos de Touro, o nodo sul está em Virgem, então a nutrição, o que você coloca para dentro, como que você trata o seu organismo, o contato com a comida, se possível. Morena, não cozinho, tudo bem, mas quando você for fazer uma refeição, tenta ter um contato com essa comida, sabe? Contato mesmo, não engole a comida, sabe? Saboreia a comida, vai experienciando ela, vai percebendo que você é matéria, que você é natureza, que você está na matéria. Eu vejo que os grandes problemas das pessoas... Outro barulho? Os grandes problemas das pessoas é que elas se desconectaram do sentir. E do sentir, às vezes, mais primário mesmo, sabe? É um tal de engolir a comida. Gente, eu fico impressionada. Eu tô morando em Salvador. Salvador é uma cidade extremamente acelerada. É uma cidade ariana. As pessoas fazem tudo correndo. E por mais que você não queira, o fluxo te acelera também. Então, por mais que eu tente me manter num processo muito meu, que eu trago dos interiores que eu morei, Itacaré, Alto Paraíso, por mais que eu tente, tem realmente hora que não dá, tem hora que você entra ali no fluxo da cidade e tudo bem, vamos entender, né? Aí eu entendo as coisas do meu mapa, o Urano ainda vai chegar em Gêmeos, então eu precisei desenvolver ali algumas habilidades de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas eu detesto, eu tenho pavor, eu sou muito monotarefa, a meditação trouxe muito isso, muita presença, então o estado para mim de paz e de natureza é poder fazer as coisas
uma coisa de cada vez, extremamente bem feita, Sol em Virgem, e com presença e com calma. Você fazer o processo com calma, por mais que seja rápido, porque tem gente que diz que eu sou acelerada, tem gente que diz que eu sou lerda, depende do referencial. Mas por mais que seja rápido, se eu dentro de mim, eu percebo que eu estou fazendo com calma e com cuidado, muda completamente a minha produção. A forma que eu atendo as pessoas. Tenho atendido muita gente de São Paulo. Meu Deus do céu. É uma coisa. Então, assim, marca 7 horas da noite, a pessoa... Olha, 20 para 7. Tô no trânsito ainda, tô chegando, vou atrasar um pouco. Aquela aceleração da pessoa bate em mim e eu tenho que me realocar, me readaptar. Opa, então não vai ser mais às 7, será que vai ser 7h10, 7h15? Ou então a pessoa não tem horário na agenda, eu vou ter que fazer uma gravação e mandar um áudio para ela, gravar um vídeo, mandar... E aí você vai se adaptando, porque estamos, né, vivemos em sociedade, faz parte. Mas, sem esquecer, tem dia também que eu preciso engolir a comida, detesto, tenho pavor, a impressão que eu tenho é que eu não comi. Mas é melhor isso e fazer as coisas do que não me alimentar, por exemplo. Porque às vezes a correria tá tanta que eu esqueço, 4 horas da tarde, meu Deus, não almocei. Então não, peraí, deixa eu engolir literalmente a comida, mas eu tenho pavor de estar nesse processo. É o que eu sei que é bom para a minha vida, o que eu sei que funciona na minha vida. É o processo de conexão, mas eu tive muito tempo e muitos anos em que eu fiquei numa brisa suave, percebendo os fluxos, entendendo tudo isso. Então eu tenho muito tempo de prática, de calma, de tranquilidade, de conexão, e eu sei que hoje o ciclo, o autoconhecimento, conhecer o seu mapa natal, eu sei que hoje eu preciso estar num ritmo acelerado e não vai ser assim para sempre, fato. Fato. Não chegarei aos 60 anos nesse processo. O meu processo eu já sei qual é, a minha conexão eu já sei qual é, mas hoje, nessa janela de vida, eu sei que tá tudo dentro do pacote. Então, como eu já tenho ali muita calma dentro, por exemplo, eu tô morando num lugar barulhento pra mim, pro que eu considero barulho. Mas não me incomoda, no sentido de... Porque eu tenho muito silêncio dentro, literalmente. Muito silêncio estocado dos dias que eu estava em Alto Paraíso, dos dias que eu morei e vivi em Itacaré. Então eu tenho muito silêncio dentro. Então esse silêncio eu sei que ele existe. Quando o barulho começa a me incomodar, eu vou para esse lugar dentro de mim, que é um lugar de total silêncio. Então foram muitos anos de prática de fazer as coisas com presença para agora poder estar fazendo 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas ainda assim, sempre eu consigo dar uma coordenada, eu faço as coisas ali, uma coisa de cada vez. Então, o que você consegue sustentar, o que você quer materializar, que você pode pedir, intencionar e tentar materializar nessa lunação taurina, caminhando aí pro Festival de Vesak. Eu espero que você realmente saiba responder isso pra você, não pra mim. E vambora, né, gente? Vambora pra esse festival que vai ser maravilhoso. Vou tentar fazer vídeo do festival, mas se eu não fizer, enfim, faz parte. Espero que estejam todos muito bem. Nunca lembro de pedir isso no início, às vezes também nunca lembro de pedir no final, mas quem puder se inscreve, curte o vídeo. Tenhamos toda uma ótima lunação taurina, vai ser assim maravilhosa. Um beijo, bom dia, boa tarde ou boa noite.